Mas de meio século de história, isso é muita tradição. É claro que eu aprovo. Você ter o reconhecimento do MEC, pra mim, é um selo de garantia. Aprovadíssima! Quando alguém se dispõe a abrir as portas do mercado e da nossa carreira, sempre terá a minha aprovação. O desenvolvimento da pesquisa e tecnologia é a garantia de um futuro melhor para todos. Eu sempre vou aprovar isso. Unisa, uma instituição com mais de 50 anos de tradição, nota máxima no MEC e aprovada por todos. Vestibular 2021. Olá, tudo bem? Sou a professora Cristina Salles, eu sou professora e coordenadora dos cursos de Engenharia Ambiental, Gestão Ambiental e de pós-graduação em Engenharia Ambiental da Unisa. E hoje temos a honra aí de mediar esse painel, na qual vamos tratar aí de algumas questões ambientais, vamos falar um pouquinho sobre legislação, vamos abordar a questão do licenciamento, entre outras questões envolvendo a área de meio ambiente. Eu sou formada em Engenharia Ambiental, tenho mestrado em Engenharia da Energia, doutorado em Engenharia Mecânica, com foco no aproveitamento de resíduos para mitigação dos gases de efeito estufa, né? E meu pós-doutorado foi na área de emissões veiculares de compostos orgânicos. E eu tenho aqui hoje a honra de convidar aí, né, o professor Marcos Henrique, que é graduado em Ciências Biológicas, especialista em Gestão Ambiental, com mestrado em Ciências da Saúde, sendo aí atualmente professor da Universidade de Santo Amaro, dos cursos de Engenharia, dos cursos tecnológicos, e tem à frente aí alguns projetos de pesquisa na área ambiental. Professor, temos a honra de recebê-lo nesse painel para discutirmos aí os pontos chaves do setor. Seja muito bem-vindo para contribuir com as suas experiências aí na área. Bom, primeiramente, eu agradeço o convite, professora Cristina, é um grande prazer estar aqui com todos vocês e falar um pouquinho sobre as questões ambientais, né, tão importante na vida de cada um de nós, né? Então, aqui estou à disposição para conversarmos sobre um assunto tão importante. Com certeza a gente vai ter aí uma noite muito agradável, né? Temos também aí a honra de receber a professora Liane Uri Nakada, que também é engenheira ambiental, mestre em engenharia civil e ambiental, atua na área de saneamento, é doutora em engenharia civil na área de saneamento e ambiente, sendo especialista em docência na educação profissional e tecnológica. Desenvolve pesquisas na área de saneamento. A nossa painelista atualmente é docente dos cursos de Engenharia Ambiental, Gestão Ambiental e pós-graduação em Engenharia Ambiental da Unisa. Atua aí no fronte das pesquisas desenvolvidas pelos cursos e é uma honra recebê-la hoje nesse painel para discutirmos aí um pouquinho sobre as questões ambientais, sobre a área de atuação dos profissionais e esse segmento que é muito importante aí para o desenvolvimento sustentável do nosso país. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso painel. Olá, boa noite a todos. Agradeço o convite também, professora Cristina, e estou aqui à disposição, espero conseguir contribuir aí nessa conversa. Bom, para a gente dar início, então, né, a esse bate-papo, eu gostaria de começar a falar um pouquinho aí sobre essa profissão tão importante, é uma profissão relativamente nova, que é a engenharia ambiental. A profissão do engenheiro, né, de todas as modalidades de engenharia, ela é regulamentada pela Lei Federal 5.194 de 66. Mas essa resolução, ela não especifica a área ambiental, né, a área do engenheiro ambiental, que é regulamentada pela Resolução Confea 447 de 2000. Essa resolução, ela determina que as atribuições do engenheiro ambiental para realizar as atividades de 1 a 14 e 18 do artigo 1º da Resolução 218/73, ela estabelece alguns pontos chaves, como, por exemplo, coordenar área técnica, estudos, planejamentos, mas ela não especifica a parte técnica da atuação do engenheiro ambiental, que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui na nossa noite, né? E a importância de a gente saber aí qual é o limite legal da nossa profissão é justamente para a gente evitar o exercício ilegal dessa profissão. Então, o engenheiro ambiental, a gente pode dizer que ele é um profissional que estuda técnicas, ele aplica técnicas de preservação e conservação dos recursos naturais, do meio ambiente de uma maneira geral, visando aí o desenvolvimento econômico, tecnológico, social e, claro, mantendo aí o equilíbrio ambiental. Lembrando que é uma área, né, muito ampla, então esse profissional,
ele tem uma formação multidisciplinar. Então, ele vai estar sempre atuando aí com diversos segmentos, com diversas outras profissões, para conseguir atender aí as necessidades do setor. Então, eu costumo brincar aqui, né, quando a gente está em sala de aula, né, falar que o engenheiro ele é um resolvedor de problemas. E no caso do engenheiro ambiental, ele pode atuar aí resolvendo problemas em diversos setores, como os estudos de impacto ambiental, análise do ciclo de vida, gerenciamento de áreas contaminadas e também a legislação ambiental e licenciamento. Então, como vocês podem ver, a gente tem um cardápio aí bastante variado e a pós-graduação em engenharia ambiental, ela vem trazer aí uma especialização para alguns profissionais que vão atuar junto com os engenheiros ou com outras áreas e que queiram se especializar. E hoje a gente tem aí a questão da polêmica envolvendo a nova lei do licenciamento ambiental, né, que está tramitando aí. Essa nova lei, ela é muito bem-vinda, mas ela traz alguns aspectos que merecem aí a nossa atenção, né? Então, diversos especialistas e diferentes áreas de atuação, né, seja do setor industrial, seja dos órgãos ambientais, eles apontam aí algumas questões relacionadas ao licenciamento. Então, para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber, né, professor Marcos, como você acha que a gente chegou nesse nível, né? Por quais leis nós passamos, de onde vem toda essa questão ambiental, esse histórico da questão ambiental aí, para a gente chegar hoje no nível que estamos e essa evolução que nós estamos pretendendo aí, no caso desse pequeno exemplo aí da nova lei do licenciamento ambiental. Fica aí com a palavra, professor. Ok, muito obrigado. Bom, então antes de eu fazer uma breve síntese, né, sobre a questão da evolução da legislação no que cabe às questões ambientais, eu aproveito para fazer um adendo que a professora Cristina disse sobre a importância do profissional da engenharia ambiental, né? Há um pouco tempo atrás, a Universidade de Santa Maria fez uma parceria com a Fiesp. Nós fizemos um programa onde a gente visitava com os alunos algumas indústrias. Então, eu fiz várias visitas, né, do setor alimentício, setor hospitalar, e nessas visitas a gente conhecia como era o processo de produção de um determinado produto, e a empresa sempre estava em busca de melhoria contínua, né? Então, ela apresentava os problemas, que ela tinha alguns problemas, e os alunos da engenharia, os graduandos da engenharia, né, a gente tinha que tentar resolver não, mas pelo menos apontar algum caminho, né, daquele problema que foi apresentado. Então, era um trabalho que avançava durante o ano inteiro, depois a gente apresentava, né, o trabalho físico e também pessoalmente com os funcionários da determinada empresa. Então, fui na Fiesp também, cheguei a ver palestras sobre a questão da licenciamento ambiental, enfim. Então, a gente percebe que é um meio, né, profissional que ele vem crescendo, né, ano a ano, a gente percebe isso, né? Porque a empresa precisa produzir e, ao mesmo tempo, ela precisa preocupar-se com o meio ambiente, né? No passado, que era alguma coisa que era dissociado, né? Vou produzir e não me importo com o meio ambiente, né? Então, esse tipo de pensamento, de conduta, isso não é mais aceitável. Então, a empresa, hoje, principalmente as multinacionais, porque quando ela está aqui num país, ela é uma convidada, né? Então, ela tem essa preocupação de, primeiro, seguir a legislação que o país tem, né? E, ao mesmo tempo, ela quer produzir sempre mais preocupada com a questão dos impactos ambientais gerados no processo que ela tem, né? E eu tive muito contato com engenheiros ambientais, né, que também fui em aterro sanitário, por exemplo, na descontaminação de solo com hidrocarboneto, aí tem um processo de distorção térmica, né? Quem conduzia isso é um engenheiro ambiental, né? Hoje fala-se muito das questões climáticas, a Agenda 2030, né? A Alemanha, daqui a poucos anos à frente, não vai ter mais carro movido a combustível fóssil, né? Então, não é algo que é segmentado. Isso o mundo inteiro está assim, né? Então, para começar a traçar uma breve síntese aqui, por que chegamos aos dias atuais, né? Nessa preocupação, né? De criar novas leis, de como melhorar a fiscalização, como ter uma produção
cada vez mais limpa, né? Fala-se muito em economia circular, né? Onde você tem que ter um sistema de produção fechado, né? Então tem entrada e o pouco resíduo que provavelmente será produzido, gerado nesse processo, ele tem que voltar nessa cadeia, né? Então, e isso é o que se fala no momento, né? Porque quanto mais resíduos você produzir, mais custos você tem, mais desperdício, mais descarte, e esse descarte é caro, né? Enfim, tem um processo complexo e oneroso para a empresa. Então, não quer que isso aconteça, então, cada vez vai otimizando esse processo. Bom, então vamos lá atrás, lá no passado, os problemas ambientais ocorrem porque você tem gente, né? Então, grande parte dos impactos ambientais, eles ocorrem por, na sua maioria das vezes, por ações antrópicas, né? Então, você tem uma população que vai aumentando, e essa população necessita de produtos de consumo, aí você tem a indústria para atender, você tem a agricultura para atender essas pessoas, né? Tanto na questão da alimentação, do vestuário, dos bens de consumo duráveis, enfim, uma infinidade de bens, né? E se você pensar, grande parte dos bens que você consome vem origem do minério, né? Se pegar um automóvel, por exemplo, todos os componentes que o automóvel tem minério, é o vidro, né? É o estofamento, é a espuma, os metais, é o combustível, né? É a água, enfim. Acho que a única coisa que não é minério no automóvel é o ar que enche o pneu, né? Então eu peguei um exemplo de automóvel. Você pensar na sua casa, grande parte que você tem lá é o minério, tijolo, cimento, né? Ou as cerâmicas, os metais, enfim. Então, para atender essa demanda, você precisa buscar esse recurso na natureza, né? Dos minérios. Então, isso gera impactos ambientais, desde a extração, né, até o processo de refino desse minério, distribuição, a logística, tudo isso, né? Isso vale para a indústria, isso vale para a agricultura, né? Então, você precisa de cada vez mais áreas, né, para alimentar a população, né? E ela vai aumentando, o crescimento populacional, isso é nocivo para o processo, porque você vai ter que dar mais áreas de desmatamento, no caso do gado, enfim. E tudo isso, os fertilizantes, agrotóxicos, enfim, tudo isso traz impactos ambientais seríssimos, né? E você vê hoje que, no caso da agricultura, você já tem um agronegócio cada vez mais pensado em diminuir esses impactos ambientais. Você tem a agricultura de precisão, você vai ter uns drones que conseguem mapear uma fazenda gigante de soja e saber onde está faltando nutriente em cada pedaço do solo. Então, isso vai dar economia e, ao mesmo tempo, vai evitar o desperdício e também o uso exagerado de um determinado fertilizante, por exemplo, né? Você vai saber onde está o problema pontual e ali você vai agir para manter a qualidade daquele solo que você precisa, né? Então, aí tudo isso começa lá atrás, né? Então, a população vai aumentando, né? E os problemas ambientais começaram a surgir, né? Então, o que aconteceu? O primeiro marco, né? Se você pegar a literatura aí ambiental, o primeiro marco que todo mundo fala é a Conferência das Nações Unidas de 72 de Estocolmo, né? Que começaram a pressionar, né, os líderes governamentais, né, do mundo inteiro, dizendo o seguinte: olha, é importante que tenha essa demanda, que vocês cresçam, que vocês produzam, mas ao mesmo tempo vocês não podem largar o meio ambiente de lado, né? Porque isso está trazendo consequências graves para o mundo, né? E isso em 72, né? Só para vocês terem uma ideia, quando o advento lá dos agrotóxicos eles foram descobertos, né? Meados da década de 50, 60, acharam que um milagre, né? Se eu tinha a minha safra, eu perdia grande parte por causa de pragas, com o advento aí do agrotóxico, eu vou usar de forma que eu quiser, o volume que eu quiser, e o problema está resolvido, né? Só que depois os problemas apareceram, né? Contaminação do solo, enfim. Pessoas ficaram doentadas, morreram por tumores, enfim, uma série de problemas, né? Até aquela Raquel Carson, aquela americana que escreveu um livro, uma ambientalista americana, escreveu um livro lá, década de 60, né? Que a primavera que ela tinha lá, né? Que florescia, ela ouvia os pássaros cantando, de repente desapareceu devido à grande concentração de agrotóxico utilizado naquela época, né? Então, nessa conferência, falaram o seguinte: olha, esse modelo não pode existir mais, né? Então, isso vem da pressão da sociedade, dos órgãos, né, ativistas. Então, no Brasil é assim, creio que também no mundo também é assim, né? As coisas acontecem por espasmos, né? Então, a nossa legislação brasileira
ela é excelente, apesar de ser muito complicada, tem várias resoluções, né? Mas, ao mesmo tempo, ela era muito boa. A questão está relacionada ao cumprimento e à fiscalização que é falha no nosso país. Mas, então, o que acontece, voltando lá em 72, né? Então, essa pressão da sociedade, do ativismo, faz com que o governante ele comece a ficar com medo, né? Pô, eu preciso me mexer, porque eu não quero passar aqui por um governante que contribuiu para algo ruim, né? Então, eu preciso mexer na legislação, né? Então, esse é um caminho. Então, toda a legislação que aparece, ela surge a partir disso, né? Eu, por exemplo, já participei de congressos no Botânico da USP, de recuperação de áreas degradadas, que vai governador, vai secretário do meio ambiente, e no final do congresso reúne lá o pessoal da organização para tentar buscar criar uma nova resolução, enfim, pressionar o governo de que aquilo está errado e precisa ser modificado. Então as coisas começam assim, tá? Então aí em 72 teve essa cúpula de Estocolmo, né? E nesse mesmo ano existem registros, não sei se realmente tem algo anterior, mas nesse registro fala que no Brasil, na construção da usina hidrelétrica Sobradinho, no Ceará, em 72, foi o primeiro empreendimento de grande porte que já tinha uma preocupação de um estudo ambiental, né? Então, você percebeu que vem, né, na esteira disso começam as mudanças de conduta, né? Aí, em 81 é outro marco, quando você tem a Política Nacional de Meio Ambiente, né, de 81, a 6938, né, que ela já começa a determinar a realização de estudos prévios, né, para determinadas atividades que possam gerar impactos ambientais, né? Então, essa lei é importante, que é um instrumento legal, né, para você começar a pressionar, né, as determinadas atividades que precisam mitigar tais impactos, né? E a partir daí é criado o CONAMA, né, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que vai estabelecer, que foi criado para estabelecer as normas e critérios a serem utilizados para determinadas situações, né? Isso foi em 81. Aí em 86 você já tem a resolução 001/86 do CONAMA, né, que já conceitua, né, o que é a poluição ambiental, né, o que é a poluição atmosférica também, né? E também começa a exigir os estudos de impactos ambientais, né, o chamado IARIMA, né? E a partir daí também começou a ter as audiências públicas, né? O que é audiência pública? Então, vamos imaginar que você mora numa determinada cidade e vai passar uma rodovia ali, né? Então, e essa rodovia vai cortar uma área, por exemplo, de remanência de Mata Atlântica, né? Então, o poder público não pode simplesmente falar, vou passar aqui, não, ele precisa discutir com a sociedade, né? Então, qual o benefício daquela obra, né? Quais os impactos são gerados, né? Então, não é algo que pode ser tratado de gabinete lá, vamos fazer isso e ponto final e dane-se a sociedade, pelo contrário, né? Então, onde a população ela ganhou o poder de força de se manifestar, de contestar, de brigar, né? Então, as audiências públicas elas servem para isso, né? Então, de repente, aquela rodovia ela pode ter outro traçado, não sei, pode usar outra técnica que, de repente, cause menor impacto ambiental, né? Lógico que a gente sabe o poder que a força que o poder público tem, né? Quando ele quer fazer as coisas, ele vai fazer. Entra naquela coisa o bem da coletividade, né? Então, a coletividade, aquela obra importante para uma coletividade, você não pode priorizar uma minoria que mora ali no entorno, né? Mas, ao mesmo tempo, é importante que se tenha todos os estudos ambientais, né? Pegar exemplo, por exemplo, o Rodoanel, para quem é de São Paulo, né? O Rodoanel Trecho Sul, que foi feito, eu tive várias aulas sobre esse projeto que foi desenvolvido, e assim, não dá para questionar, né, a qualidade e a preocupação que eles tiveram para mitigar os impactos ambientais gerados, né? Desde coleta de animais, enfim, espécies arbóreas, até descobrir espécies de vegetais que achavam que estavam extintas. Então, para vocês perceberem a minuciosidade, né, o rastreio que foi feito uma grande área e para poder passar lá a rodovia lá
do Rodoanel, né? Enfim. Então, se você comparar uma obra que foi feita, teve impacto, lógico que tem, né? Mas comparando com se fosse uma obra feita na década de 70, 80, né? Não se compara nos dias atuais, a tecnologia que avançou, né? Então, tudo isso envolve equipes multidisciplinares, né? Inclusive, colocamos aqui a participação dos engenheiros ambientais, né? Então, vem a 86 e outro grande marco foi a Constituição de 88, porque ela fala o seguinte, que o meio ambiente, a preservação dele, né, é um dever de todos. Quando fala todos, é da coletividade. Isso vale para a pessoa física, para a pessoa jurídica e para todas as esferas de governo. Não é aquilo que isso aqui tinha muito disso, né? A pessoa física, não estou nem aí porque o meio ambiente isso é do governo. Então, aquela praça lá não é do governo, então não estou nem aí para ela, não. Então, a Constituição de 88 deixou bem claro que o meio ambiente, né, é um bem no qual todos nós temos direitos e deveres, de todos, né? Então, isso de 88. Aí, mais para frente, foi na Resolução 237 de 97 do CONAMA, que já começou a adotar normas e procedimentos para licenciamento ambiental, né? E aí você pega lá de 72 e vem avançando, aí você observa que novas legislações, novas resoluções, né, vão começando a dar um molde para que ocorra, né, determinadas condutas para mitigar tais impactos ambientais. Aí vem depois a de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais, que ela é muito importante, porque ela penaliza, né, um infrator, né, porque não importa, então, se o cara, por exemplo, lá na floresta amazônica, lá, o cara desmatou X área e tal, ele não interessa ele ficar preso, a questão não é a prisão dele, muito pelo contrário, ele tem que ficar solto, e ele tem que pagar pelo que ele fez monetariamente, né? Então, seria a multa, seria a recuperação daquela área que desmatou, enfim, então ele tem que sentir no bolso o dano ambiental que ele fez. Então, a lei de crimes ambientais, ela veio justamente para isso, não é questão de prisão, é para mexer no bolso da pessoa. Agora, a gente pode até discutir, o problema é de que a lei existe, mas de repente o cara foi multado, rasgou a multa lá e tudo bem, né? Então, e ficou por isso mesmo. Ou então a questão de empresas clandestinas que nem existem, né? E de repente o cara foi. Que é uma floresta é um mundo ali, né? Então tem grileiro, de tudo que você possa imaginar, né? Então a empresa ela não existe, ela é ilegal, não existe. Então você vai multar uma empresa que não existe, como é que você faz, né? Então, a lei de crimes ambientais é outro avanço, né? Importante na questão dos impactos ambientais gerados em processos, né? E depois, agora em 2001, teve uma lei complementar federal que já define competências, né, de licenciamento ambiental. Então, por exemplo, ele define que o próprio município já tem a competência de ele poder ser o responsável pelo licenciamento ambiental de fiscalização, né, e autorizar um determinado licenciamento ambiental de uma empresa, por exemplo, que está instalada no município, desde que não ultrapasse, né, outro município, ou então, de repente, pegar um exemplo aqui fácil de vocês entenderem. Então, tem um município aqui X, uma cidade pequenininha, aí o cara vai fazer um posto de gasolina, precisa de licença ambiental, né? Então, o próprio município já tem autonomia e competência para poder dar ou não a licença para aquele empreendimento, né? Agora, se de repente for lá um rio, lá um manancial que corta várias cidades, né? E vai ter uma obra, né? Então, essa obra vai ficar restrita, vai ser no município, mas ela pode afetar um manancial que passa por outras cidades. Então, já não é competência de um município só, né? Então, pode envolver um estado, pode envolver até uma esfera federal, quando vai construir uma hidrelétrica, por exemplo, né? Mas o fato de você já mostrar que as competências, né, que você pode fazer, isso que você não pode, isso é um salto bastante importante, porque às vezes ficava naquele jogo do empurra, né? O Estado não quer com você e ficava nesse jogo porque existe um custo por trás também. Apesar de ser um processo que a pessoa que vai pedir, solicitar, ele paga, né? Mas tem custos da máquina pública, né? Então, só para fechar aqui, quem é de São Paulo, por exemplo, o responsável
pela licenciamento ambiental é a Companhia Ambiental CETESB, né? Mas os municípios já têm essa autonomia. Então, se vocês entrarem no site da CETESB, eles têm lá um local lá onde mostra as cidades de São Paulo que estão aptas para dar o licenciamento ambiental e para fiscalizar, porque ela já tem estrutura, né? Você precisa ter estrutura de prédio, pessoa física, de equipamento, de conselhos multidisciplinares, né? Isso a lei exige isso, né? Então tem município que não tem estrutura e então cabe ao Estado prover essa questão do licenciamento. Então é só para vocês terem uma ideia de como, apesar de ser poder ficar falando aqui a noite inteira, né? Mas a gente tem um tempo curto, mas para vocês terem ideia que quando você vê uma legislação, ela não nasce do nada, né? Isso tem um porquê lá atrás, né? Então nós estamos agora em 2021, eu falei de coisas de 50, 60 anos atrás, e vem avançando, e a tendência é sempre o quê? Você tentar melhorar o que existe. Agora, como a professora Cristina disse agora, que infelizmente o governo que está aí promoveu um afrouxamento dos regramentos da questão de licenciamento ambiental, né? Então, eu nem sei o que virá por aí, né? E eu sempre paro desse princípio, né? Os dois extremos são ruins, né? Você não pode ter legislação frouxa, que é permissiva, que permite tudo, e ao mesmo tempo você não pode ser uma legislação que ingesse tudo e você não consiga fazer nada, né? Que o grande questionamento que eu tive na Fiesp foram dos empresários, que eles questionaram a CETESB, que o fluxo para licenciamento é muito complexo, oneroso, né, para eles, para a empresa, né, demora, então eles queriam que simplificasse isso. E a CETESB apresentou lá um modelo mais simplificado, mas mesmo assim eles não ficaram contentes, né, porque imagine para o empresário, né, eu vou fazer minha fábrica aqui, né, dei entrada na licença prévia, aí tem instalação, tem operação, só que você vai no órgão público, geralmente falta funcionário, então tem um analista lá com a pilha de processos para analisar, né? Então isso demora, né? Então o empresário está lá perdendo dinheiro, né? Então é outro ponto a ser discutido, né? Então você não pode afrouxar e ao mesmo tempo também você não pode engessar o negócio porque a máquina pública ela não é célere, né? Então isso também é um complicador. Então é isso agora. Passo a bola aí para... Muito obrigada aí pela sua explanação, né, essa parte histórica, para a gente entender que, como o professor mencionou, está na Constituição, né, o meio ambiente, ele né, cuidar do meio ambiente é um dever de todos, né, e se a gente deixa essas questões abertas, a gente não tem uma legislação, e principalmente, né, como o professor mencionou, a gente tem uma legislação muito boa, mas se a gente não tem uma fiscalização, um monitoramento, algumas questões saem aí do nosso controle. Então, aquela proposta da Constituição, que todos têm direito ao meio ambiente, né, com qualidade e equilibrado, a gente não vai conseguir atender esse artigo da nossa Constituição. E aí tem algumas legislações que vão surgindo à medida da nossa necessidade, quer dizer, à medida que a gente vai mudando os nossos processos, a gente vai cada vez mais precisando de energia. Então, hoje nós estamos aí, enfrentamos agora, recentemente, aí uma diferença na nossa bandeira, nossa tarifa de energia, porque a gente teve que fazer o uso aí de termoelétricas, né? Por que não as hidrelétricas que já estão consolidadas e que têm um custo menor? Mas também temos que pensar que a hidrelétrica, ela não é uma fonte renovável de energia limpa, isenta de emissões de gases de efeito estufa, né? Então, a gente não está comparando com as emissões dos gases de combustíveis fósseis, por exemplo, mas ela também gera aí um impacto ambiental. Então, a questão da legislação, a questão do licenciamento, né, da autorização para que essas atividades que são potencialmente poluidoras, elas possam desenvolverem-se, mas minimizando os impactos ambientais. Então, o licenciamento, ele é uma ação muito importante e que agora, né, com essa justificativa de que esse projeto de lei, que ainda não foi aprovado, mas que está em análise, ele baseia-se nesses excessos burocráticos que o professor mesmo comentou aí, essa demora, né, para sair essas autorizações, a gente tem que pensar que tem duas questões, né, como o próprio professor mencionou. Nós não podemos afrouxar esse licenciamento, porque depois nós é que vamos pagar a conta, né, desse meio ambiente
em desequilíbrio, mas também a gente não pode deixar a nossa população desabastecida de certas necessidades básicas, como, por exemplo, a energia. Então, para isso, vem aí outras questões, por exemplo, a utilização de energia solar, energia eólica, no âmbito aí da energia, a utilização de carro elétrico, híbrido, enfim, outras fontes de energia, outros processos para minimizar esses impactos. E o licenciamento, ele tem essa questão, baseado principalmente no EIA-RIMA, para nos dar esse suporte. A gente vai poder fazer essa atividade aqui, a gente vai poder construir essa linha de transmissão nesse traçado. Existe uma opção que gere menor impacto ambiental. Então, é muito importante que a gente cumpra essa legislação e que a gente tenha aí um processo de licenciamento muito bem consolidado. E aí, professora Liane, eu gostaria de te dar a palavra para falar aí um pouquinho como que é o nosso processo de licenciamento ambiental hoje no Brasil, independente aí desse projeto de lei que está aí tramitando e que a gente espera que venha uma notícia muito boa, né? Embora tenha aí algumas controvérsias de especialistas. A palavra é sua, professora. Obrigada. Bom, então o professor Marcos Henrique já fez uma síntese, né, deu uma visão bem geral já aí do histórico da evolução da legislação no Brasil. Só queria complementar, pontuar algumas coisas, né? Acho que até já foi falado, mas talvez não tão diretamente assim. Então, o licenciamento, tanto o licenciamento quanto a avaliação de impacto ambiental, eles surgiram no Brasil como instrumentos justamente da Política Nacional do Meio Ambiente, né, aquela lei lá de 1981, que continua vigente até atualmente, embora ainda faça aí uns 40 anos desde que ela foi publicada. Bem, a questão da evolução, o professor Marcos Henrique mencionou várias coisas, né, não só a legislação, mas a preocupação com a questão ambiental, né, isso, como ele já falou, economia circular, produção mais limpa, enfim. Então, isso vem de encontro, né, com as nossas atuais preocupações, como ele já mencionou, a gente tem esse crescimento populacional, a gente aumenta a demanda por recursos naturais, e aí a gente, consequentemente, gera maior quantidade, né, e diversidade também de impactos ambientais. Então, a questão do licenciamento ambiental, a ideia é justamente prever os impactos que podem decorrer desses empreendimentos, atividades, né, que a gente, como comunidade, como sociedade, a gente demanda, né, desses recursos, e fazer, então, o controle e a mitigação. Então, assim, a gente precisa pensar em todos os aspectos, então a gente tem o meio físico, o meio biótico, o meio socioeconômico também, né, que a gente precisa avaliar os impactos em todos esses setores, em todos esses aspectos ambientais. E às vezes, né, então a professora Cristina comentou aí da questão da energia elétrica, da matriz e tal, às vezes a gente tem impactos diferentes, proporções diferentes de impactos, né, então às vezes um impacto é maior no meio socioeconômico, ou menor ou maior no meio físico, vai ter que suprimir muita vegetação, questão de traçado, então tudo isso tem que ser avaliado, né, justamente aí nessa etapa de avaliação de impacto ambiental. A gente tem que avaliar tanto as alternativas tecnológicas como as locacionais, né, está previsto na legislação, mas isso é importante para a gente conseguir ponderar, né, então aí às vezes, lógico, a gente muito dificilmente vai conseguir não causar impactos, né? Mas aí a gente precisa ponderar qual desses setores aí, se seria um impacto, né, de maior abrangência do meio físico, ou se seria um impacto mais no meio socioeconômico, no meio biótico. Então, atualmente no Brasil, né, o professor Marcos Henrique já comentou, nós temos as resoluções CONAMA, número 1 de 86, a 237 de 97, que dão as diretrizes, aí, os critérios gerais aí, né, para avaliação de impacto ambiental para o licenciamento, atualmente, de um modo geral. Né, isso varia, né, de estado para estado, municípios, enfim, mas de um modo geral, a gente tem a etapa da licença prévia,
né, que vai justamente fazer essa avaliação de alternativas, tanto de tecnologia como de localização. Então, no caso de rodovia, por exemplo, um traçado que vai necessitar de uma supressão menor, né, uma área menor, ou então você tem alguma espécie endêmica da região, então alterar esse traçado, por exemplo, né, então na etapa da licença prévia, isso que vai ser avaliado. Depois, como o próprio nome diz, a licença de instalação vai autorizar a instalação do empreendimento, e depois a licença de operação vai então autorizar a operação do empreendimento. Então isso é o que a gente chama, né, do licenciamento trifásico, que é o que a gente tem. A gente tem alguns casos, né, que não é necessariamente esse licenciamento trifásico, mas, de um modo geral, é desse modo que é feito. Não sei se... Então, o licenciamento, ele tem uma importância fundamental aí no controle dos impactos ambientais, né? Como o próprio professor mencionou, né? Vamos falar da Constituição ainda. Todos têm direito ao meio ambiente, com qualidade e equilibrado. Então, essas atividades, elas têm impactado e trazem problemas à nossa saúde. Vejam aí as questões de contaminação de solo devido ao descarte de resíduos inadequados. Então, a gente tem aí a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2010, né? Que desde então a gente tem ali uma norma que vai fazer a gestão desse tipo de material, e até hoje a gente ainda vê descarte inadequado, a gente não tem uma gestão adequada, a gente ainda usa, né, o aterro sanitário. O aterro sanitário, ele é a solução ambientalmente correta para o descarte dos resíduos, mas como uma última opção, né? A gente tem que seguir aquela ordem de prioridade, né? De não gerar, de reduzir, reutilizar, tratar, e por último, quando você não tem mais o que fazer com aquele material, quando ele é considerado rejeito, a gente descartar no aterro sanitário. E o aterro sanitário, ele traz impactos ambientais também, né? A gente tem um passivo ambiental aí, sei lá, 10, 20, 30 anos depois que encerra as atividades do aterro sanitário. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela veio trazer aí uma questão muito importante, que é a logística reversa, e que até hoje a gente não vê isso sendo aplicado em diversos segmentos, né? Então, a gente vê ali um fato, uma legislação que veio dar um suporte, mas que a gente não vê isso acontecendo na prática. Professor, você gostaria de fazer algum comentário aí? Eu falei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas acho que você poderia também usar um outro exemplo aí. Assim, eu vou falar das duas rapidamente, né? Na questão de licenciamento, tem algumas coisas que me incomodam. Assim, como eu não trabalho na área especificamente, não faço parte de nenhum órgão ambiental, então muitas coisas você desconhece, mas tem algumas coisas que eu vejo e me incomoda muito. Então, por exemplo, quem é aqui de São Paulo tem um bairro chamado Pirituba, na zona oeste de São Paulo. Então, tem uma avenida muito grande chamada Raimundo Pereira de Magalhães. E um belo dia resolveram construir um cemitério ali. E era cemitério com gavetas, né? E também um crematório nesse mesmo empreendimento, né? Eu lembro que ali era uma área verde, né? E eles mataram tudo e construíram o cemitério lá. Então lá já está a edificação lá das salas de velório e também do crematório. E tudo gramado já, porque é o espaço das gavetas ali, né? Só que o que aconteceu houve uma polêmica, né? Que os moradores eles brigaram porque ninguém quer ser vizinho de cemitério, né? Porque tem muito conjunto, ali é uma área mista, né? Tem muito conjunto, tem comércio, tem muitos edifícios, né? Gigante, tem várias torres, é uma infinidade, é uma cidade ali, né? Naquela avenida ali, né? E os moradores ficaram incomodados com a construção do cemitério. E ficaram brigando, aí nunca chegava na mídia e tal, até chegou na mídia, só que o cemitério estava construído, não estava operando, mas já estava feito, né? Só estava esperando a licença para operar, né? E saiu na TV tudo, aí verificaram que a CETESB havia permitido, né, o empreendimento, inclusive o desmatamento de remanescente de mata ali. E só que não podia, a decisão foi monocrática, né? Foi um funcionário lá da CETESB que deu a licença, né? Aí é outra questão que pode ser discutida, né? Porque não sei se é isso para todos os casos, mas
já vi várias situações que uma pessoa já deu a licença, né? Não foi um colegiado, né? Então, deu a licença e acabou a obra sendo embargada. E isso já tem, acho quase 10 anos. Eu passo lá, tá pronto, mas está abandonado lá, está cercado tudo, e porque está um imbróglio judicial agora, né? Porque a empresa quer funcionar e houve uma perda de mata, os vizinhos não querem, então virou uma briga jurídica que desnecessária, né? Porque se isso tivesse brecado lá atrás, né? Vai fazer ou não vai fazer, né? E, então isso é um problema que eu vejo assim recorrente, assim, disso. E a questão também de compensação arbórea, né? Então às vezes você vê em empreendimentos que tem o desmatamento, né? A perda de uma série de exemplares arbóreos aí importantes, mas em contrapartida a empresa tem que fazer uma recompensação arbórea em outro lugar. E você não vê, eu não sei se existe um acompanhamento, uma fiscalização, se realmente colocaram espécies, né? Porque de repente o cara dá uma desperta e fala, não, vou pegar uma espécie lá exótica, que é baratinha lá, coloco lá do que é uma espécie nativa, entendeu? Então é isso, questões que precisam ser discutidas também, porque eu vejo casos assim, não é um só não, vários, que são da questão ambiental. Voltando à Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que você citou também, né? Porque uma coisa puxa a outra, né? Que ela foi regulamentada em 2010, né? E está nesse processo aí foi sancionada, né? Está num processo de regulamentação brigando entre os municípios, né? A questão é porque essa legislação, ela coloca o município como responsável pela gestão dos seus resíduos, né? E os municípios reclamam que eles não têm condições orçamentárias para poder implementar o que a lei exige. Então, investir em coleta seletiva, né? Então, isso é muito caro, né? Então, é muito mais fácil você pegar lá o caminhão e pegar o resíduo e jogar no aterro, ou então jogar no lixão mesmo. Até hoje tem lixão, né? Que é expressamente proibido pela legislação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então, o que acontece? Qual que é o grande problema político, né? Então, os prefeitos têm o seu partido que faz lobby no Congresso Nacional, né? Então, você vai jogando para frente, né? Até 2014 o lixão não pode ter mais. Aí chega 2014, continua. Até 2018, e vão empurrando, né? Então, o grande problema está na questão orçamentária, porque a lei federal foi feita, mas o governo federal falou assim, não tem um centavo. Eu empresto dinheiro, ou eu ajudo, caso o município não esteja devendo para mim. Isso não existe, né? Então, virou um jogo do empurra, né? O federal jogou para o município falar que não tem dinheiro, e ficou nisso, né? Então, o tempo vai passando e os problemas vão aumentando, né? Bom, a gente tem, como você mesmo mencionou, a gente tem um assunto que vai puxando o outro, a gente tem essas questões ambientais muito importantes, que devem seguir, sim, essa legislação ambiental. E, infelizmente, a gente está chegando aí no final do nosso tempo, mas eu gostaria de lançar uma pergunta para vocês, professores. Para aqueles que desejam atuar na área ambiental, eu gostaria que vocês mencionassem um pouquinho da importância do conhecimento da legislação ambiental, porque, embora a gente tenha falado um pouquinho do licenciamento, falou das questões das mudanças climáticas, falamos um pouquinho da geração de energia, qual seria a importância desse profissional que vai atuar na área ambiental conhecer, né, a legislação ambiental? Professora? Eu acho que mais do que em outras áreas, né, na área ambiental, o conhecimento da legislação pertinente é muito importante. Então, já foi mencionado aqui hoje várias vezes, né, nós temos uma legislação bastante ampla, já foi mencionada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que até eu queria comentar, né, que às vezes a gente vê muito só o lado negativo, então eu queria lembrar que existem alguns pontos positivos, né? Então, a questão, embora a gente ainda tenha aterro sanitário, né, o aterro sanitário, como a professora Cristina já falou, é a alternativa, né, correta, aceitável, embora seja a última. E, como o professor Marcos Henrique também mencionou, infelizmente ainda temos problemas com o lixão. Temos muitos lixões ainda no Brasil. Eu só queria lembrar, assim, que tem algumas iniciativas muito interessantes em São Paulo, na cidade de São Paulo,
tem uma iniciativa de compostagem, não sei se vocês já ouviram falar, se conhecem, então são alguns pátios de compostagem, né, e aí eles coletam resíduos de poda de locais públicos, de praças, e também resíduos de feiras livres, e levam para esses pátios de compostagem. Então, eu, assim, sou muito, assim, defendo muito a compostagem, sou muito a favor, porque no Brasil a gente ainda tem aí cerca de 50%, então quase metade dos resíduos sólidos que são descartados, que seja para lixão, seja para aterro, seja no meio ambiente, né, independentemente se é de forma adequada ou inadequada, praticamente metade dos resíduos gerados ainda são orgânicos. Então, mais do que, né, a gente ouviu falar muito de coleta seletiva, de recicláveis e tal, mas a parte dos resíduos orgânicos também é muito importante, merece destaque, e eu só queria deixar aí, né, essa experiência aí que o município de São Paulo tem, que eu acho muito interessante, né, muito, muito legal. Bom, a gente tem, só para finalizar, muitas leis, então uma legislação bastante abrangente, Política Nacional de Recursos Hídricos, Resíduos Sólidos, Educação Ambiental, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, junto com o Código Florestal, então a gente tem diversas, né, leis, além das resoluções, que aí também compõem a legislação ambiental, e é muito importante ter o conhecimento de todas elas, né, tanto aí para atuação, como também para quem busca aí uma vaga no concurso público, então sempre, né, cai bastante a parte de legislação ambiental, e é bastante ampla, então, do meu ponto de vista, é muito importante, sim, ter o conhecimento, até mais do que a gente costuma ver em outras áreas. Professor, gostaria de contribuir? Não, complementando a professora Liane, né, eu acho que hoje o mercado exige cada vez mais um profissional com várias vertentes, né? Então, às vezes, muitos graduandos acham que terminei a universidade, já está tudo certo, não preciso mais nada, né? Mas, pelo contrário, né? Então, tem que ter um caminho de muito estudo, sempre se especializando, né? Escolher uma área que você tem afinidade, que você goste, né? E ir em frente, né? Porque o mercado ambiental, ele tende a crescer, tanto no setor público quanto no setor privado. Eu brinco que depois que a gente forma, aí que a gente começa a estudar, se capacitar, não é? Então, desde que a gente se formou, acho que todos, né, aqui podemos compartilhar experiências aí, temos que sempre estar em atualização. Veja, as legislações vão mudando, especialmente nesse segmento, e a legislação ela é a base de todos os outros segmentos, né? A gente está falando aí do licenciamento, mas, por exemplo, medidas de emissões atmosféricas também, elas sofrem aí algumas modificações com base nessas normativas que o empreendedor precisa seguir, né? A própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, a qual alguns segmentos precisam implantar obrigatoriamente a logística reversa. Então, a gente tem que estar sempre aí se informando, se capacitando, se atualizando aí sobre a legislação. Será que nós temos algumas perguntas aí? Ali, ó, o engenheiro ambiental trabalha como autônomo? Trabalha em diversas áreas, pode trabalhar aí no setor público, no setor privado, em diversas áreas de atuação, né? Por exemplo, desde avaliação de impactos ambientais, no próprio licenciamento ambiental, recuperação de áreas degradadas, né? Então, pode trabalhar tanto no setor público quanto no setor privado, também como autônomo. Edna, obrigada por transmitir esse conhecimento sobre a área de engenharia ambiental. A gente pretende, né, em breve, fazer um novo bate-papo. Eu acho que foi muito legal. Vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta. É um assunto muito gostoso, embora o assunto seja importante, é algo que a gente gosta de falar, né? Se deixar, como o professor Marcos Henrique falou, que a gente fica aqui até altas horas discutindo o tema. Isso que a gente nem falou tanto assim, né, professor? Não é verdade. O tempo passa rápido, né? Eu acho que é porque também, né, como previsto aí na nossa Constituição, o cuidado, a proteção do meio ambiente é um dever, né, além de ser um direito de todos, mas também é um dever. Então, é algo que influencia na vida de todos. Então, todo mundo acho que tem um certo interesse na área ambiental, mesmo quem não trabalhe, né, na área, mas eu acho que é um assunto que chama a atenção, né, do público de um modo geral.
porque isso influencia no nosso dia a dia, né? Exatamente, somos todos corresponsáveis pelo meio ambiente. A própria política fala aí da responsabilidade compartilhada dos resíduos, né? Então, o nosso dever como cidadão e também como profissionais da área, né? Então, desde a nossa residência, a gente precisa separar aí os nossos resíduos para que a gente não quebre esse elo aí que foi estabelecido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, seguindo aquela sequência de prioridade, né? O Gilmar está comentando aqui no chat, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, que em Praia Grande tem uma obra grande desde 2007 parada. Exemplo é o projeto Andarágua. Você conhece, Marcos Henrique? Não conheço. O Gilmar, você gostaria de explicar um pouquinho aí para a gente? Deve estar embargado, né? Tem algum problema ali que embargaram a obra, né? Provavelmente. Exatamente. 2007, já são aí 14 anos. Uhum. Projeto de um aeroporto. Não, eu não sei, não tenho notícias aí a respeito desse projeto em específico. Aeroporto? Uhum. Aeroporto. Eu já vi aeroporto em outro município de São Paulo, não Praia Grande. Uhum. Mas assim, de qualquer maneira, pode ser alguma questão, né, do licenciamento, alguma área que deveria ser uma área de preservação e não deveria ter ali supressão de vegetação para a construção de um aeroporto ou de qualquer outra atividade naquela região. Pode ser também que seja pela proximidade, né? A questão da proximidade com alguma comunidade, alguma outra atividade, alguma coisa que já exista no local, né? Uhum. Às vezes pode também embargar uma obra, né? Isso, influenciar aí, né? Por isso que é muito importante a gente, né, os profissionais que vão atuar, as empresas de consultoria, né, quem tiver interesse em atuar aí nessas áreas, entender perfeitamente como funciona aí o processo de licenciamento, fazer um bom estudo de impacto ambiental para que a gente não tenha aí esses problemas quando a construção de um determinado empreendimento já estiver em andamento. Uma outra pergunta aqui, ó. O engenheiro ambiental pode fiscalizar gases na área de climatização nacional e mundial? Na verdade, quem faz a fiscalização é o órgão, né? O engenheiro ambiental, ele pode propor aí medidas de monitoramento, né, no empreendimento e mitigação dessas emissões, né? Liane, tem alguma contribuição aí? A não ser que esse engenheiro ambiental atue no órgão ambiental que seja responsável pela fiscalização. Isso. Bom, será que tem mais alguma pergunta? Falando nessa questão de gás, de mudanças climáticas e tal, né? Uma outra frente de atuação também para o engenheiro ambiental, que, né, como uma coisa puxa a outra, então eu lembrei disso. A questão do mercado de carbono também, né? Bastante interessante, também uma importante frente aí para quem pretende trabalhar na área ambiental. Há pouco tempo atrás, a gente participou de um evento, né, professor Marcos Henrique? Acho que você estava junto. E algumas profissionais que atuam na área de mercado de carbono estão comentando que está em falta profissionais que atuam na área de inventário de gases de efeito estufa, né? Que é uma questão muito importante para fazer essa declaração, né, do seu inventário, né, dos empreendimentos. Então, quem tiver interesse em atuar na área, existem cursos específicos para inventários de gases de efeito estufa e entender aí um pouquinho sobre o mercado de carbono. Só fazendo um adendo aqui, eu trabalhei no aterro sanitário há mais ou menos uns 10 anos atrás, ou até um pouquinho mais, para fazer um projeto de captação de biogás de aterro sanitário para geração de energia ou para queima em flare, né, para a gente converter ali o metano que é produzido, né, pelas bactérias no aterro sanitário, que é um processo natural, que esse metano ele pode ser utilizado para geração de energia, ou a gente pode queimar ele num flare, convertendo de metano para CO2. E por que a gente faz isso? Porque o metano ele tem um potencial de aquecimento global, no horizonte de 100 anos, 21 vezes superior ao do dióxido de carbono. Então, com isso, a gente fazia um monitoramento da vazão de gás e da qualidade desse gás que é produzido no aterro sanitário e vendia para uma empresa, um outro país, e a gente recebia ali os créditos de carbono. Isso não existe mais, né?
o mercado de carbono hoje, como o Brasil se comprometeu a atingir as metas, né, de controle, né, de redução de gases de efeito estufa. Então, o mercado está um pouco diferente, mas é uma área que quem tiver interesse em atuar é uma área carente de muitos profissionais, né? Professora, não sei se você tem alguma contribuição aí na área, o professor Marcos Henrique, se quiser falar fazer algum comentário do que a gente participou daquele evento, fique à vontade aí. Do meu conhecimento, é uma área relativamente nova, né, de atuação no Brasil. Então, cerca de 10, 15 anos, acho que começou a crescer, se evidenciar mais essa área. E eu tenho um colega que trabalha em uma empresa desse setor aí, e eu conversei com ele há pouco tempo, e ele me disse que o mercado está aquecido, né? Teve altos e baixos, tal, mas no momento o mercado está aquecido, sim. Então, eu acredito que seja essa informação mesmo, que existe aí essa demanda por profissionais para atuarem aí nesse setor. A tendência é aumentar mesmo, né? Em vista a Agenda 2030, né? Que envolve as questões climáticas, enfim, novas matrizes energéticas, energia limpa, né? Então, a tendência é o mercado crescente, né? Não tem a menor dúvida disso. É isso. Bom, a Patrícia está elogiando aí os conhecimentos passados. A gente agradece, Patrícia, a participação. Gilmar, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que não. Bom, só para a gente concluir aqui, eu gostaria de agradecer a participação do professor Marcos Henrique, está sempre aí conosco nesses eventos. É muito importante, né, a gente contar aí com a sua colaboração, com a sua expertise no assunto. A professora Liane também foi muito bem-vinda as suas colocações, a sua participação. Eu espero vê-los em breve, né, no nosso próximo ciclo de palestras e convidá-los aí também a apresentar aí outras atividades de pesquisa, outras áreas em outros eventos. Aproveito aqui também para agradecer os participantes, né, do nosso webinar e já convidá-los que em breve teremos aí uma nova edição com outros assuntos ou assuntos complementares ao que foi abordado aqui no nosso webinar. Professor, fica aí com a sua palavra. Muito obrigado. Mais uma vez agradeço o convite, fiquei honrado aqui estar nesse debate aí tão gostoso, né, de ser feito, tão importante para todos nós, né? E agradeço também a participação de todos os alunos que estão aqui prestigiando esse evento, tá bom? Muito obrigado. Professora? Agradeço também o convite, fico à disposição para futuras colaborações e agradeço também aos participantes aí. Então, a gente se despede por aqui. Eu desejo que todos tenham uma ascensão na carreira muito proveitosa, que vocês façam bom uso aí das informações que nós compartilhamos, e quem quiser atuar aí na área ambiental, é uma área que nós temos, acho que vocês já perceberam, que a gente tem aí uma grande satisfação, né, em colaborar. Sejam todos aí muito bem-sucedidos, e a gente se encontra aí numa próxima oportunidade. Muito obrigada. Até a próxima.